boa tarde, que agora é de tarde. Aqui é de tarde. Mas quem for ouvir de noite, boa noite. Quem for ouvir de manhã, bom dia. Sou muito assim, gente, sou muito alegre. E eu quero falar algo de forma bem espontânea, pregar a palavra de forma bem espontânea, bem do meu jeito. Então, é o seguinte, amados, eu quero falar algo muito importante. Eu tô para escrever um livro que ele chama As Nomenclaturas do Orgulho. Por que as nomenclaturas? A gente precisa dar nome, como aquele ditado que fala, precisamos dar nome aos bois, né? Precisamos entender o que é essa raiz de orgulho que está intrínseca em todas as pessoas. Todo mundo tem um pouco, de certa forma, e tem gente que tem de forma exacerbada. Eu quero falar algo muito importante para vocês essa tarde, porque eu quero falar de fé inteligente. Então eu quero fazer pregações para que nós possamos ter uma fé inteligente. O que é ter uma fé inteligente? É ser intelectual? Não é nada disso não, gente. É de verdade raciocinar, meditar na palavra, com todos os conceitos, e ter aquela fé que a gente pensa sempre, a gente procura se expandir. Cientificamente falando, já foi comprovado que o universo está em constante expansão. Tudo que Deus criou me serve de inspiração. O universo me serve de inspiração. Se eu estou dentro de um universo, ele está em constante expansão, eu também tenho que estar, entendeu? Deus fala comigo através de uma flor, através de uma formiga. Deus fala comigo através de uma pessoa, mesmo não sendo cristã. Deus pode falar comigo através de um andarilho que está na rua. Deus fala do jeito que Ele quiser, onde Ele quiser, da forma que Ele quiser. Então a gente não tem que subestimar ninguém e humilhar ninguém. Eu quero falar sobre a altivez. A ser sábio ao seu próprio entendimento. Isso te limita a não crescer mais, a não se expandir mais. Eu não ouço ninguém, eu não quero aprender com ninguém, eu sei o que eu sei, eu sou melhor porque o meu conhecimento é muito bom. Acabou para você, amado. Você está totalmente contra a palavra e totalmente ao oposto daquilo que Deus quer que nós sejamos nessa terra. Se o universo está em constante expansão e eu faço parte desse contexto, eu também tenho que estar. Se a gente for ver a trajetória dos discípulos, a trajetória de Jesus e aquilo que ele deixou como exemplo, e como os discípulos foram abrindo a mente, aprendendo até chegar aonde Deus gostaria. Então, se eu fechar minha mente, não tem mais jeito para mim. Amém? Aí, o que eu fui pesquisar? Nós temos no universo 7,8 bilhões de pessoas. É muita gente. E você pensar que cada uma tem uma digital diferente. Não existe digital igual. Só isso já vê a marca de Deus em cada um. Como que eu quero raciocinar da seguinte forma? As pessoas, para serem salvas, têm que pensar do meu jeito. Senão não vão ser. Peraí, gente. Eu tô falando de 7,8 bilhões de pessoas. Eu não tô falando... não estou dando uma ênfase em quantos por cento temos de pessoas cristãs que conhecem a palavra, deixa de conhecer. Mas no meio de todos esses bilhões de pessoas, quantas pessoas têm uma linha teológica diferente da sua, pensa diferente de você, e porque eu vou achar que a minha verdade é única e absoluta. Hoje eu faço parte da comunidade cristã de Sertãozinho, do pastor Arão, e ele fala que na igreja dele ele não tem problema nenhum com os fiéis terem uma vertente teológica diferente da que ele tem. E a nossa escola teológica é um aprendendo com o outro. Apesar que ele dá diretriz de tudo, porque meu pastor é um teólogo formado, psicanalista, tem livros escritos, uma série de coisas que eu busquei na comunidade, que hoje eu achei que são palavras inteligentes e maneira de pensar abrangente. Porque eu tenho que ter uma fé inteligente. Se eu não ter uma fé inteligente, eu vou cair numa situação assim. Se eu começar a achar que a minha maneira de pensar é absoluta, eu vou começar a humilhar as pessoas dizendo que eu sou o poderoso, que sei, e ninguém sabe mais nada. Aí eu vou cair na parte do julgamento. Aí eu não posso, aí eu tô pecando. Aí eu vou ser julgado com a mesma medida. E a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua também. Porque se eu falo para a pessoa, você não tem sabedoria, eu sou melhor que você. Às vezes ali eu estou diante de um grande pregador, de uma grande pessoa que tem uma sabedoria muito forte, mas que tem problemas emocionais, e essa palavra matar o ministério dela. Eu vou dar conta disso com Deus.
Eu vou dar conta do que eu tô falando. Não sou melhor do que ninguém. E você está aqui no meu canal hoje, vendo essa palavra. Se quiser me dar um dislike, amado, eu sou tratada, sou curada nessa área. Eu não tenho problema. Hoje a minha maneira teológica de pensar é essa. Amanhã pode ser que eu mude ela por alguma coisa que eu aprendo, inclusive com você que está me assistindo agora. E você é sábio, sim. O ID não é pra mim que sou pastora. Tem gente que falou pra mim, ai, você não tem unção pastoral, então vai contender com Deus. Eu não tenho nada com isso. Deus quis assim, eu nunca busquei isso. Mas o ID é pra todos. Se você sabe falar Jesus te ama, amados, vai lá e fala pra alguém que Jesus ama. Se você souber um versículo da Bíblia e quiser falar do amor dele, alguma coisa que você aprendeu, vai lá e fala. O ID é pra todo mundo. Você não é menos que ninguém, amém? Amém? Eu profetizo toda a cura do seu interior. Existe um personagem bíblico. Eu quero falar sobre Saul. Eu vou procurar ser rápida aqui o máximo que eu posso, porque eu quero também cantar um louvor. Então o que acontece com Saul? Saul, ele fez muitas coisas ao seu próprio entendimento, se achou muito dono de si, e enfim, aconteceu tragicamente, um fim muito trágico dele, e não foi falta de aviso. Eu falo que Deus, ele não envia, ele não manda o que é ruim, nós que damos legalidade ao inimigo, certo? Então, quando eu vejo Saul, eu vou falar da história de dois personagens. Um foi Saul, que quase aniquilou a família inteira. E outro foi Jonatas, filho dele, certo? Então, aqui fala em 1 Crônicas, versículo, a partir do 10, eu não vou ler, tá, gente, tudo. Eu vou apenas falar mais ou menos, 1 Crônicas 10, guarda isso, e depois vocês vão meditar sobre essa situação. Se você ler, aqui fala da peleja dos filisteus contra Israel. Foi a peleja no Monte Gilboa, onde ali foi aniquilado a vida dos 3 filhos de Saul, inclusive Jonatas, e ali ele pediu para um dos soldados para que matasse ele, porque ele não queria morrer nas mãos dos filisteus. Aí ele, como o soldado não quis, ele se lança contra a própria espada. Ali, assim, o exército filisteu, depois vocês vão discorrer aqui da história, consegue aniquilar a família dele. Aniquilar a família dele lá, que está lá no Monte Gilboa. E naquela época era assim, gente. Se um exército pelejava contra uma determinada nação, então eu tinha que aniquilar todos os descendentes ali para que realmente eu prevalecesse. Eu vou tomar conta das terras, de tudo, do exército inimigo, e eu vou aniquilar a vida de todo mundo daquela família. Pode ser um bebê, eu vou matar aquele bebê, entendeu? O que acontece? Então, aqui fala na 1 Crônicas, no capítulo 10, resume muito o que aconteceu lá naquele monte, como foi exatamente a morte dele. Só que no final, explica o porquê que na verdade aconteceu com ele. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a necromante para a consultar, e não buscou o Senhor, pelo que ele o matou e transferiu seu reino a Davi, filho de Jessé. Então, ele foi sábio ao próprio entendimento, por isso que ele morreu. Eu não tô afim de morrer. Sabe, ao meu próprio entendimento, me achando melhor que as pessoas, julgando as pessoas, porque eu não quero ter um fim dessa forma. E é isso que nos afasta de Deus. Tem gente que tá dentro da igreja achando que é melhor que todo mundo, gente. E isso não provém do Senhor. Amém? A diferença teológica, eu gosto muito de estudar pastores que entendem de arqueologia, de história, para mim compreender. Eu acho que eles estão certos em tudo? Não, mas eles me ensinam muito. Agora, eu falar que eles são hereges, que não vão ser salvos, não sou Deus. Não, e não tô a fim de fazer papel de acusador aqui na terra, tá certo? Só que nesse contexto todo que acontece, toda essa situação com Saul, se a gente for lá em 1 Samuel, versículo 18, já tá prontinho aqui, a gente não perder muito tempo. 1 Samuel, versículo 18. A partir do verso 3,
fala assim: Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também a sua armadura, a sua espada, o arco e os seus cintos. Saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, o conduziu-se com prudência, e Saul o pôs sobre agente de guerra. Era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Então, assim, gente, a gente está falando, Jonatas era filho de Saul. Ele era filho de rei. Ele tinha indumentárias com ele, que pertenciam a ele, que significavam autoridade. E quando ele viu Davi, ele entendeu que ali era uma autoridade escolhida por Deus. Por que Saul morreu? E por que Mefibosete viveu? É aqui que começa a história de Mefibosete de verdade, tá, gente? Porque ele teve um pai, que é Jonatas, que foi humilde o suficiente para entender que Davi era um homem escolhido por Deus. O que ele faz de forma humilde? Ele se coloca debaixo da autoridade de Davi. Ele tira a autoridade de si mesmo. Aquele versículo que fala que a si mesmo se esvaziou, que houve essa unção sobre Jesus, que a si mesmo se esvaziou, teve morte de cruz, e que nós temos que ser assim também. Isso é Velho Testamento falando de um mesmo sentimento. Jonatas entendeu que aquela autoridade foi constituída por Deus. O pai dele não entendeu isso não, mas ele entendeu. Tem eu não lembro agora, que o pai, ele vai defender Davi, o pai lança uma espada contra ele para matar o próprio filho. De tanta ódio, inveja e ira. Então ele queria realmente aniquilar Davi. E quantas pessoas estão na igreja achando que são muito espirituais e aniquilando os outros? Então o que Jonatas fez ali? Ele não fez algo de honra a Davi somente em palavras, ele fez com atitude. Amado, você imagina, ele tirou 5 coisas dele, importantíssimas: a capa, a túnica, a espada, as vestes também, né, que eu esqueci de falar, e o cinturão. Ele se despojou para honrar Davi. E cada indumentária que foi retirada tem um sentido. A capa significa autoridade, proteção. Ele tirou, por que ele falou? Se esse daqui é servo de Deus, eu vou estar protegido, eu sei quem eu estou honrando. Ele se despiu dele mesmo para honrar Davi ali, que ele sabia que ali era um verdadeiro escolhido de Deus. Ele fez uma aliança. A túnica significa uma proteção da mente. Líder, quando eu me submeto a líderes com muita unção, que eu sei que são escolhidos por Deus na nossa vida, a gente passa a ter mais dons, mais unção, mais sabedoria, mais talentos. E para que eu possa chegar aonde Deus quer, realmente eu tenho que buscar pessoas até de níveis maiores que os meus. Mas não que se dizem, que abre a boca para falar que é melhor que todo mundo, porque quem não precisa falar. Ele é no que ele é. Meu pastor é um homem de extrema sabedoria. Ele não fica falando para todo mundo ou julgando as pessoas, que as pessoas não sabem, que as pessoas são piores que ele, que fulano é herege, aquilo não serve. Não, ele é um homem simples, mas no entanto tem uma sabedoria. E eu o ouço, porque as atitudes dele condizem com o que ele fala. Amém? E a espada, gente. A espada é o arco de proteção e defesa. Ele tira o arco de proteção e defesa e coloca, porque ele sabe que quando ele se submete a um homem de Deus, ele está defendido por Deus, ele não precisa. Ele tira o cinto, provisão, submissão. O líder que tem suprimento e pode desatar a sua provisão também. Vocês compreendem isso? A profundeza dessa palavra? Então, o que fala lá no Novo Testamento? Da capa e da túnica. Se alguém pedir a capa, dá a túnica. Se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Jesus deixou isso escrito. A gente tem que ser humilde. E reconhecer o nosso lugar para que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o que sirva. Então Jonatas decidiu servir a Davi, a fazer por Davi, e ele fez a aliança certa.
Tem gente que deixa você se apegar a uma delas só para se aproveitar. E tem gente que permite que você se apegue a uma delas só para te honrar. E vice-versa. Vocês compreendem? É assim que a gente tem que ser sagaz para entender quem são essas duas pessoas. E hoje, tô curada. Podem falar o que quiser. Ah, não gostei do seu cabelo aí na internet. Não gostei. Vai pra cruz. Não gostei de sua pregação. Vai pra cruz. Certo? Eu te permito não gostar, até dar dislike se quiser. Mas o que você falar pra mim, eu vou absorver se eu achar que tá me edificando. Porque eu não sou mimizenta. As pessoas podem querer me ensinar e falar, isso que você falou não tá legal. Mas eu não sou boba pra saber voz das pessoas que querem te destruir. E isso eu não me permito mais. Principalmente depois da situação que eu vivi. Bom, gente, eu vou procurar... Eu já falei sobre toda essa indumentária. Eu não vou abrir, mas se você for em 1 Samuel 20, do 14 ao 17, no 42, depois disso tudo, lá eles falam de uma aliança que eles fazem de proteção da família um do outro. Davi e Jonatas foram ficando íntimos a ponto de ele fez uma aliança com Jonatas que ele protegeria a família dele. Com quem você tem feito alianças? O que acontece, como eu falei lá no começo? Qual seria a história de Mefibosete? Morte. Quem sobraria de Saul? Ninguém. Mas a história de Mefibosete começa com essa aliança. Porque graças a Deus, o pai dele era Jonatas. Porque depois que tudo passou, Davi... Não sou eu que estou falando, não, é a palavra, tá? Porque tem gente que fala pra mim que eu não tenho sabedoria, mas eu tô pouco me importando. Eu tô pregando aquilo que eu aprendi. Se você quiser me ensinar alguma coisa aí, pode falar. Enquanto eu vou abrindo aqui, vai pensando aí. 2 Samuel 9. A gente vê uma história muito interessante. Vou só terminar já com isso. Disse Davi: há alguém que tenha restado da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram para que ele viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele respondeu: teu servo. Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus para com ele? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Por que Mefibosete estava aleijado? Porque nessa história da guerra que eu falei para vocês no Monte Gilboa, o filho de Jonatas tinha uma ama que tomava conta dele, que amava ele, com certeza. Então, ela vendo a situação, ela catou esse menino, saiu correndo, desesperado para fugir da guerra. E ela foi para Lodebar, que significa terra do esquecimento. Ali tinha... ali era considerado assim, a ralé mesmo, sabe? Pessoas esquecidas, pobres. E ele foi para lá com esse menino, que era descendência de Saul, porque de verdade não era para ter sobrado ninguém, né? Nisso ela cai e acontece um acidente lá e o menino fica coxo de ambos os pés. É cortado, né? Esmagada lá as pernas dele. Agora imagina, ele tinha praticamente uns 6 anos de idade. Ele vai para um lugar pobre, de pessoas esquecidas, que é tipo um lugar do nada, e aleijado. E lá ele fica por volta de uns 20 anos. Depois de 20 anos, gente, ele ficou nesse deserto, um neto de rei. E por que tudo isso aconteceu? Porque lá atrás, Saul foi sábio ao próprio entendimento. Vocês compreenderam? E o que fez com que Mefibosete fosse salvo? A aliança que o pai dele havia feito com Davi. E eles fizeram uma promessa de que o Davi usaria de benevolência com descendentes dele, lá em 1 Samuel 20.
Está escrito lá, gente. Perguntou-lhe o rei, no versículo 4. Onde está Ziba? Respondeu-lhe, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Agora, assim, ele não precisava falar necessariamente que ele era aleijado de ambos os pés, uma coisa desnecessária. E as pessoas falam do seu problema, falam o que pensa a teu respeito, fala que você não é sábio, fala isso, fala aquilo, todo mundo fala. Falar é fácil, quem não te conhece? Eu permito que as pessoas falem comigo, me exortem, mas quem me conhece? Quem de verdade sabe das minhas lutas, das minhas guerras, ou tem a sensibilidade para entender quem eu sou. Porque a tua atitude diz mais do que 1000 palavras para mim. Então dá para você discernir as pessoas pelas atitudes. Então assim, o que você fala me diz a tua atitude. Não adianta você se colocar como bambambam da palavra, que sabe a tua atitude diz mais do que aquilo que você prega. Você pode ser teólogo, para mim não importa. A tua atitude diz mais do que aquilo que você fala. Atitude de humildade, né? Que a gente está falando sobre isso. Então o rei Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Chegando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, à presença de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele respondeu, aqui está teu servo. Disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de quem, gente? De Jonatas, por causa da aliança lá atrás. Teu pai, e restituirei a ti todas as terras de Saul. Mefibosete ia ter de volta tudo que era direito de herança dele. Teu pai e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Gente, presta atenção numa coisa. Imagine como que foi ele aleijado em Lodebar, como que foi a experiência dele, como que estava o coração desse menino. Ele não se achava nada. Ele se achava um cão morto. Davi estava diante dele falando que ia restituir tudo aquilo que foi do avô dele. E ele não pensou, peraí, tá sendo restituído porque eu sou neto de Saul, eu tenho direito a isso. Ele não, olha o jeito que ele responde. Quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto como eu? Era o que ele pensava dele mesmo. Imagine se Davi naquele momento falar para ele, realmente você é um cão morto. Não vou te dar nada. Eu também acho que você é um cão morto. Ele tirava a vida dele, talvez. Cuidado com a tua língua. Cuidado com o que você faz. Só que Davi tinha uma aliança com Jonatas e sabia que aquele menino tinha o direito de herdar as coisas que eram do avô e que a partir dali a descendência de Saul continuaria por causa da aliança bem feita que foi feita. Porque Jonatas foi humilde de se despojar de si mesmo e servir a um homem de Deus. Porque ele sabia que ali tinha uma pessoa escolhida por Deus na vida dele. Essa humildade fez diferença na descendência de Saul. Vocês compreendem que foi a atitude de humildade que salvou a descendência de Saul? Eu não dou ouvido a gente soberba e altiva e fica toda hora falando das qualidades que tem. A gente não é nada. E muita gente tem dificuldade de ouvir a palavra que é servo inútil e que é escravo de Jesus. Somos sim. E glória a Deus por isso. Porque eu tenho quem me guia. E eu me despojo para poder viver a vontade dele. Com todas as minhas limitações, imperfeições. E porque eu não sei nada. Eu estou em constante aprendizado. Amém? Mas ali, o que ele responde? Então Davi chamou a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, darei tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa ao filho do teu senhor. Trabalharás para ele, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei, conforme tudo quanto meu senhor o rei ordena, assim fará teu servo. Disse o rei, Mefibosete comerás à minha mesa como um dos filhos do rei. Ei, glória a Deus. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete.
Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, já não era mais em Lodebar. Eita, glória! De contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Toda vez que ele comia à mesa do rei, ele olhava para os pés dele, ele lembrava da limitação dele. Para saber de onde ele foi tirado. Para saber que ele não era nada. Mas ele morreu feliz. Ele ficou num lugar de felicidade. De Lodebar ele foi para Jerusalém. Você quer ir para Jerusalém? Seja mais servo. Seja mais humilde. Pouco soberba. Se acha pouco. Aprenda com tudo que você ouve. Você pode não concordar com tudo que as pessoas dizem, mas você pode reter aquilo que é bom. Tem gente que acha que eu não sou merecedora de estar aqui pregando ou falando algo pra vocês. Mas depois que eu tive um câncer, que eu fiquei na cama de um hospital ali, sozinha, pensando muitas coisas, Deus falou, eu te remi, eu te escolhi. E hoje eu não dou ouvido pra nenhum Tobias e Sambalate que quer derrubar meus muros, não. Tô bem forte. E eu quero cantar esse louvor, amados, porque essa é uma verdade que eu prego e canto aquilo que é verdade no meu coração, e são circunstanciais as minhas pregações. É aquilo que de verdade estou sentindo e estou vivendo. E esse louvor, ele fala muito ao meu coração e vai falar ao coração de vocês. Cai por terra todo inimigo que quer te impedir de viver. Amém? Olha isso. Já fizeram de tudo pra me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me num calabouço na tentativa de apagar os sonhos. O sonho que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer. Mesmo que eu seja incompreendido pelos meus irmãos, podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho. Mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. E olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. O inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. E olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido e espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Eu tô aqui com você. Amém? Nem tudo eu compreendo, mas eu vivo pra Cristo. Glória a Deus. Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu sirvo a um Deus
que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir, nem te destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, tenho certeza que o caminho Deus preparou para mim. E quem quiser acreditar, espere. E quem está vivo, acredite e veja. É Jeová quem por mim peleja. Eu sobrevivi e olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui e olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Sabe o que ele falou, gente? Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Olha eu aqui. Ninguém vai te impedir de receber tua vitória. Desse jeito. Pois foi Deus quem te escolheu e escreveu a tua história. O inimigo queira ou não queira, você está aí. E olha eu aqui. O inimigo até pensou que você tinha desistido. Espalhou para todo mundo que você tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha você aí. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. E olha você aí. Nada te destrói, amados. Assim como imagina a tua alma, assim ela é. Você é um vencedor. Você é mais do que vencedor, porque Jesus venceu naquela cruz por você. Não dê ouvidos a ninguém. Aqui no link da minha descrição tá a campanha de amor ao pastor Moabel. Ela continua. Quem quiser doar, tá tudo certinho aí. O link da conta bancária, o link da doação virtual, tem meu telefone de contato, porque tudo que eu faço na maior seriedade. Eu levantei essa bandeira e vou com ela até o fim. Jesus te ama. E se você se sente em Lodebar, eu profetizo, logo logo você está em Jerusalém. Um beijo no coração de vocês e que em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês e destrua todos os inimigos e todas as falácias malditas da tua vida. O inimigo fique surdo e cego para você, em nome de Jesus. Você só ouça aquilo que te edifica. Amém? E creia, Deus tem um ministério, tem um chamado. O Senhor é contigo. Até aqui é o que Deus pediu para eu falar e eu não vou passar disso, tá bem? Um beijo no coração de vocês.